Olá, meu irmão, Shalom Adonai, que Deus copiosamente possa estar abençoando a sua vida mais e mais, fazendo chuvas de bênção umedecer esta terra fértil para grandes colheitas no manhã, amém? Quero chamar a sua preciosa atenção para uma rápida reflexão bíblica comigo, falando um pouquinho sobre a questão de culto ou adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, lembrando que a expressão santo é kadosh, que significa dizer separado ou cortado, né? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Memoriza bem isso. Uma segunda leitura no livro de Salmos, lembrando com o menor que Salmos não é capítulo e nem versículo por ser um livro de cânticos, né? Salmos de número 29, laureando o verso 2, a Bíblia diz assim: dai ao Senhor a glória devida a seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Meu amado, se eu estivesse ministrando aqui numa rádio de uma grande audiência assim, e de uma popularidade muito grande, eu fizesse uma pergunta, quem sabe assim, ó: alô ouvinte, ligue para cá e dê a sua sugestão sobre o que é adoração. Olha, eu não descarto a possibilidade que nós ouviríamos alguns besteroides de alguns ignorantes, porque a palavra ignorância se define como a ausência de conhecimento. E aquelas pessoas que não têm um respaldo teológico, um conhecimento bíblico, dá um parecer dele que a adoração é pula-pula, grita, cai, levanta, quando na verdade, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que existem 4 etapas do desenvolvimento da adoração a Deus, né? Na Bíblia Sagrada. Então, primeiro, quando você olha para o livro de Gênesis, no capítulo 12, laureando do verso 7 ao 8, e o capítulo 13, versículo 4, você vai descobrir quando os patriarcas adoravam construindo altares e oferecendo sacrifícios. Aí em seguida veio a adoração no tabernáculo e no templo com um sistema completo de sacrifícios. Aí terceiro, entra-se aquela era da adoração nas sinagogas, que começou durante o cativeiro. E hoje nós desfrutamos de uma era chamada era da adoração cristã, que se compõe quando você louva, ora, prega, lê a Bíblia, oferta, né? Diga-se de passagem que cantar uma coisa, louvar é outra, né? Porque canta quem tem dom para cantar, e essa música para no aspecto horizontal, mas louvar, ela vai no vertical, tira Deus do trono, fazendo Deus olhar para você, dizendo: você canta, me encanta, né? Orar, uma coisa é orar com aquele espírito farisaico, uma oração mecânica, mas outra é orar adorando, em comunhão com Deus, falando com Deus, né? Pregar, alguém um dia disse que pregar é dom, eu não concordo. Pregar não é dom, pregar é uma arte que pode ser desenvolvida com técnicas, melhorando sua oratória e coisa parecida. Por isso que pregar é uma coisa, pregar adorando é outra, porque nós não podemos ser um pregador profissional para fazer da igreja como massa de manobra, não senhor, né? Lê a Bíblia, meu amado, a palavra Bíblia se define como biblioteca, quer dizer, um conjunto de 66 livros, mas parece meio paradoxal o que eu vou expor aqui, em saber que são 66 livros, mas não é livros para ser lido, porque ler a gente lê gibi, lê revista, jornal, mas a Bíblia é para ser examinada. Qual é a diferença? É que examinar isso aqui é você pegar isso aqui e fazer com que as histórias dela sejam atravessadas diante dos seus olhos, como se você estivesse enxergando aquela fita eletromagnética, colocando essas histórias em praticidade de vida, vivenciar isso em sua vida. Pois bem, então quando a gente expõe isso, eu descubro que Deus quer ser adorado por intermédio de nossas vidas, através de 2 situações. Número 1, Deus quer ser adorado através de nossos lábios, por isso que a Bíblia diz: louvai ao Senhor, adorai ao Senhor. Segundo, Deus quer ser adorado através de nossas atitudes. Mateus 15, 8, Jesus dá uma lição magnífica, e diz assim: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. Há uma probabilidade das pessoas se espelharem em muito mais naquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala, porque o homem de Deus não é medido pelo que ele fala, é medido por aquilo que ele é,
não é verdade? Então, meu irmão, bênção e vitória é consequência para quem sabe ser adorador. Então vamos a uma pergunta na íntegra. Pastor, o que é adoração? Ora, na íntegra, adoração se define em pelo menos 4 principais pilares. Número 1, culto, honra, reverência e homenagem prestados a poderes superiores. Quando eu expresso que a adoração está se voltando a culto, então eu vou citar para você algumas falhas que as pessoas cometem quando menciona a expressão culto. Número 1, quando alguém diz assim, eu vou assistir um culto na igreja do pastor fulano. Meu irmão, culto não se assiste, culto se presta, não é verdade? Outro 5, quando as pessoas entram na igreja e dizem assim, ó Deus, dai-nos um culto abençoado. É outra falha, Deus não dá culto, Deus recebe o culto. Quem dá o culto somos nós, né? A terceira falha são aquelas pessoas que saem da igreja às vezes meio murmurando, dizendo, o culto hoje estava frio. E eu descobri que não existe culto frio. O que existe é adorador frio que não sabe cultuar. Porque culto é ato de particularidade, onde cada um oferece o seu. Por que algumas pessoas na igreja são levantadas, lapidadas, purificadas, batizadas, renovadas, tocadas, inflamadas por Deus, e outras não são? Porque existem pessoas que recebem o milagre de Deus e outras não recebem. É uma questão de qualidade de culto. E aí o diabo tenta aproveitar da sua fraqueza para que esse culto não seja de qualidade. É bom a gente se voltar para essa questão. Então vamos a uma outra pergunta, né? Porque são elas que vai fazendo a gente trajetar aqui. Como é esse culto? Bom, eu descobri que esse culto na era da adoração cristã, ele se divide em pelo menos 2 partes. A primeira parte é sacerdotal, a segunda é profética. A parte sacerdotal, ela vai do homem para com Deus através de cânticos, louvores, adoração e a exaltação na honraria que merece o Todo-Poderoso. Na parte profética, vem de Deus para com o homem através da exposição da sua palavra. E é bom aí abrir um parênteses para enfatizar, né, que essa palavra se divide em 2 elementos preciosíssimos. Número 1, reflexão. Número 2, emoção. Primeiro a gente reflete, depois a gente se emociona, né? Eu pelo menos, eu canto da minha particularidade, eu tenho muita dificuldade em acreditar em manifestação pentecostal sem a reflexão bíblica, porque aí não seria avivamento, seria movimento. Eu não gosto muito de movimento. Essas invenções que tem aí com tanto revelamento, profetagem, visagem, tanta coisa e tanto disse-me-disse, que fica substituindo o poder da palavra. Meu amado, a palavra tem todos os sais minerais que a nossa célula espiritual precisa para estarmos vitaminados, para jornadear por longas distâncias nos desertos da vida. Então é bom enfatizarmos que avivamento é muito diferente de movimento. Avivamento é original, ele vai de dentro para fora através das lágrimas, quebrantamento. O movimento ele vai de fora para dentro, mexendo com a estrutura, mas sem lágrima, sem arrependimento, levando as pessoas a viverem como elas já estão vivendo. Então oxalá que você cate essas palavras ditas agora por mim, ponha no seu coração e comece a dizer para você, então a partir de hoje, Deus, não há homem, capeta, diabo, inferno nenhum que vai atrapalhar o meu culto, porque se o meu culto tem que ser um culto santo, agradável, perfeito, direcionado ao Deus que merece esta honraria, então ofereça o melhor, entendendo, meu irmão, que quando a gente fala dessas questões de adoração, sendo que bênção e vitória, portas abertas, curas e milagres é consequência para quem sabe adorar, então adore a Deus na situação que você está, permitindo que o diabo não silencie os seus lábios, porque uma vez que você adorar a Deus, pode ter certeza, portas irão se abrir e Deus fará chover na tua terra. Eu declaro, eu decreto, eu impetro, ordeno e determino isso para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.